Você está criando filhos para consumir ou para construir? Saiba que o que você está semeando hoje vai determinar se a sua família continuará por ciclos de escassez ou vai viver ciclos de prosperidade por muitas e muitas gerações. Olá, queridos, aqui vos fala o pastor Washington Santos e todas as semanas eu venho aqui com ensinamento a respeito de prosperidade bíblica para você e para a sua casa. Prosperidade bíblica muito além dos dízimos e das ofertas. Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitos pais querem o melhor para seus filhos, mas muitos não sabem como ensinar prosperidade bíblica. Essa é uma verdade. Qual pai que vai querer o pior para os seus filhos? Jesus disse a alguns fariseus algo assim: se vocês que sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas àqueles a que os pedirem. Meu irmão, nenhum pai quer o pior para os seus filhos. Eu estou falando pai e mãe na acepção do termo. Não estou falando de procriador, estou falando de pai e de mãe. Mas existe um problema capital aí: o preconceito religioso que nos impede de ver finanças bíblicas e prosperidade bíblica como assunto abençoador. Nós não fomos ensinados a ver o dinheiro como um assunto espiritual. E é exatamente por não saberem que não ensinam. Como é que alguém vai ensinar algo que não aprendeu? Então, pais não ensinam aos seus filhos sobre prosperidade bíblica simplesmente porque não aprenderam. Que foi muito importante na minha vida, mesmo em sua ausência, porque me deixou incrustado o valor do trabalho. Quando eu era jovem, muito jovem, eu tive uma educação muito tradicional, embora tenha sido criado sem pai presente. Meu pai foi muito importante na minha formação, mesmo não estando presente. Então, minha mãe teve uma educação muito rígida conosco. E algumas vezes ela falava com a gente assim: olha, isso aqui não é assunto de criança, não se meta. Às vezes minha mãe estava conversando com alguém, aquela coisa de criança de você querer se envolver no assunto, criança encherida, minha mãe só olhava para minha cara. Hoje em dia eu vejo filhos dizendo que pai e mãe estão mentindo. Não é mentira, não é isso não. Eu sempre ouvi dizer que dinheiro não era assunto de criança. Mas onde é o melhor lugar para você aprender sobre dinheiro? Na rua ou em casa? Não se aprende sobre dinheiro na escola. No Brasil, infelizmente, é uma realidade. O lugar de ensinar sobre dinheiro, finanças bíblicas, é em casa. Deuteronômio 6, 6 e 7 nos mostra que devemos ensinar aos nossos filhos continuamente, em todo o tempo. Então, aquilo que você é financeiramente vai modelar um comportamento para os seus filhos. Aquilo que você faz ensina mais do que aquilo que você fala. Então, você precisa ser um modelo financeiro para os seus filhos. Pais financeiramente quebrados criam filhos sem visão. Filhos sem visão criados por pais quebrados. E esse é o problema. A gente continua replicando a ignorância. Nós fazemos com que a ignorância que semeamos seja colhida por gerações e gerações. Então, ensinar valor, gratidão e responsabilidade é o nosso papel. Nós precisamos parar com essa coisa, e eu errei muito nisso. Eu levei um tempo para... E eu acho que todo pai erra nisso, mas eu errei muito quando eu coloquei no meu coração o seguinte: a minha filha não vai passar por aquilo que eu passei. O meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Isso, em um primeiro momento, analisando superficialmente, é algo bom. Você quer dar aos seus filhos aquilo que você não teve. Seus filhos têm que entender o valor do trabalho. Seus filhos precisam entender o custo de tudo aquilo que você tem na sua casa. Por quê? Porque é muito simples você dar tudo o que eles precisam e não ensinar nada. Existem filhos que estão aí carentes emocionalmente, espiritualmente, porque não tiveram pais presentes. E por um alívio de consciência, tudo que aqueles filhos queriam, seus pais davam. E aí foram criados sem limite. Criança precisa de limite. Criança precisa entender que há um propósito espiritual para o dinheiro. Criança precisa entender
o poder da gratidão. A criança precisa entender que ela deve ter responsabilidade com as escolhas que ela tem sobre o seu consumo. Você não pode dar tudo o que seu filho quer. Você precisa ensiná-lo que o mundo é um lugar de trocas financeiras desde pequeno. Então ensine ao seu filho que tudo vem de Deus. Ensine ao seu filho o custo de uma hora de trabalho. Ensine ao seu filho o custo da internet e da luz que eles consomem. Eu tive uma experiência muito legal, que na verdade foi uma experiência que eu lembro da minha avó falando. Minha mãe precisava trabalhar, eu fui em parte criado pela avó, fui criado com vó, mas o negócio era sério. E aí eu deixava as luzes acesas, né? Ventilador ligado, aquela coisa, a televisão ligada e sair. E aí minha avó falava assim: não esquenta não, Marilúcia. Marilúcia era o nome da minha mãe. Esquenta não. Um dia ele vai crescer e ele vai saber o valor da luz. Nós não somos sócios da Light. Quem nunca ouviu essa frase? Você é sócio da Light? Então, quando eu comecei a pagar luz, ou pagar conta de eletricidade, eu comecei a apagar as luzes. E eu lembro que minha filha, antes de casar, era a mesma coisa, deixava tudo aceso. Quando eu fui na casa dela, em uma das primeiras vezes que eu fui na casa da minha filha, eu fui lá quase um mês depois que ela chegou da viagem de lua de mel dela, coisa que o Vale já tem um bom tempo, eu não me lembro muito bem. Mas quando eu fui lá, as luzes todas apagadas. Eu falei, ué, o que houve? Tem morcego aqui nessa casa, por acaso? Ela, não, tem que economizar. Eu falei, lá em casa ficava tudo ligado. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ensinar aos nossos filhos esse modelo. Ensiná-los que tudo vem de Deus. Deuteronômio 8,18 diz que Deus é quem nos dá forças para adquirir riquezas. Então, nós precisamos envolver os nossos filhos em decisões de doação, decisões de economia, decisões de pequenos investimentos. A mesa do jantar é lugar, sim, para falar de investimento financeiro. Você quer saber uma coisa que algumas gerações anteriores, talvez uma geração antes da minha, a minha talvez um pouco ainda, tinha, que era maravilhoso e que hoje quase não se tem, é aquela história do pai, quando o filho faz lá seus 12, 13, 14 anos, levar seu filho para trabalhar junto com ele. Que coisa maravilhosa. Infelizmente, isso se perdeu. Mas quando você leva o teu filho, especificamente o homem, porque o teu filho, o homem, tem que ser o provedor da casa dele, porque Deus criou assim: o homem é o provedor, a mulher é administradora, ok? Se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Então eu, por exemplo, aqui em casa eu trabalho e o que minha esposa faz aqui dentro, eu não me envolvo. Se ela quiser pintar a parede de roxo com vinho, eu não tô nem aí, roxo com rosa, não tô nem aí. Se ela quiser comprar um sofá assim, um assado, isso não me compete, ela decide. Agora, quem tem que prover os recursos sou eu. E ela, como mulher sábia que é, como a mulher de Provérbios 31, me ajuda em muito financeiramente. Tem seu trabalho, tem sua formação, é uma mulher virtuosa. E eu sou muito agraciado por Deus pela esposa que ele me deu. Então, nós precisamos envolver os nossos filhos nessas decisões, nesse conhecimento, levando-os para trabalhar. As meninas devem aprender com as mães como se administra uma casa, como se cuida de uma casa, como se faz almoço. Ai, que papo retrógrado machista. Não sei, então Deus era retrógrado e machista, porque foi assim que ele fez. Ah, mas eu preciso trabalhar fora para ajudar em casa. Ótimo, ensine no final de semana. Coloque sua filha para aprender a cozinhar com você. Coloque sua filha para arrumar a casa com você. Entre no quarto de seu filho, de sua filha, e obrigue a arrumar. Como é que eles falam? A minha privacidade. Quer privacidade? Banque a sua casa. Privacidade na minha casa? Onde eu pago tudo? Não. Você vai ter privacidade quando você pagar a sua vida. O seu aluguel é a sua casa. Por enquanto eu determino. Eu sei que esse não é um discurso muito popular, mas a verdade é essa. E eu sou essa pessoa. Eu não estou aqui para ser politicamente correto ou falar aquilo que vai te agradar. Eu fui criado assim, eu fui formado assim. A Bíblia me mostra que você deve criar filhos desta forma, e assim eu faço aqui. E assim eu tento transmitir esses valores. Se meus filhos vão colocar esses valores na família deles, aí é uma questão deles, não é mais minha. A minha parte, hoje já um avô, foi ensinar. E eu acho que ensinei bem. Então você precisa criar um ambiente de prosperidade no teu lar, um ambiente de consumo racional, um ambiente de investimentos. Por quê? Porque o ambiente molda a mentalidade. Se houver
houver escassez na tua forma de falar, na tua forma de investir, na tua forma de interagir, vai haver escassez na tua vida. As pessoas foram criadas com frases prontas. Dinheiro não dá em árvore, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho gabarito para essas coisas. Ai, dinheiro é difícil, um rico não vai herdar o reino dos céus. A gente está multiplicando a ignorância. Então fale sobre linguagem de abundância, de fé e de possibilidade. Deus me chamou para coisas grandes, Deus me chamou como cabeça e não como cauda. Deus me chamou para reinar nessa terra. Inclusive, nós temos a comunidade dos governantes. Se você clicar aqui no primeiro link dos comentários ou na bio, você vai entrar em contato comigo e você poderá fazer parte desta comunidade. E também, se você quiser marcar conosco uma sessão de alinhamento estratégico para uma organização financeira pessoal, também esteja à vontade, porque você vai falar comigo ou com um dos nossos especialistas para termos essa primeira sessão aí, para traçarmos um plano para você sair da situação em que você se encontra. Clique no link aqui dos comentários ou da descrição. Então, você deve evitar frases como dinheiro não dá em nada, a gente nunca tem dinheiro para nada. Substitua essas frases por vamos orar e buscar sabedoria para isso, ore com seu filho. Substitui essas frases por como podemos gerar valor juntos para alcançar esse objetivo. Preste atenção nisso. O que você fala em casa hoje, os seus filhos repetirão como crença amanhã. E o que tem por aí é gente quebrada financeiramente por coisas que aprenderam na infância, por frases que aprenderam na infância. Eu quero propor aqui um plano prático para você sobre uma rotina financeira familiar saudável. Então, talvez seja interessante você fazer uma reunião semanal de finanças. Algo simples, adaptado à idade dos seus filhos. Um quadro de metas familiares. Desenhe esse quadro. Ensine aos seus filhos a prática da generosidade, oferta, doação. Envolva os seus filhos no momento de separar o dízimo. Criar cofrinhos com propósito. Cria aí 3 cofrinhos. Pega aí esses vidros de maionese e crie 3 cofrinhos. Otimiza, bota ali uma etiquetinha e coloca lá um para doar, um para economizar e um para realizar um sonho em família. Eu quero agora estabelecer com você uma visão de futuro. Que tipo de legado você quer deixar? Um legado de boletos não quitados? Um legado de sabedoria? Se você quer quebrar o ciclo de escassez e plantar sementes de prosperidade nos seus filhos, participe da nossa mentoria financeira com princípios bíblicos. Ali nós vamos te ensinar a construir uma cultura de abundância em seu lar, com sabedoria, fé e estratégia. Clique no link e venha para o próximo nível. Não se esqueça, nós estaremos juntos nesta semana. Clique aqui no like, compartilhe esse vídeo e deixe os seus comentários, pois eu vou amar saber o que você achou desse vídeo. Um grande beijo no seu coração, fique na paz e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, tchau!